Autismo, quando você se envolve, as peças se encaixam. Eu precisava desse chamado, de chamar a sociedade para conhecer o que era o autismo. Olá, sou Cristiane Cardoso, mas amo ser chamada de Cris. Sou mãe de 3 pessoas assim, maravilhosas. Meus filhos estão no espectro do autismo. Vocês podem imaginar, não é um diagnóstico tão simples assim. Porém, eu nunca permiti que a condição dos meus filhos me anulasse como pessoa, como mulher, como profissional, né? Nunca usei isso aí como argumento. Não é um diagnóstico simples, porém, encaro até hoje com leveza. Meus filhos hoje eles são adultos. Josiane, ela está com 30 anos. Os gêmeos têm 23 anos. Antônio Marco, Antônio Fernando. Marcos e Fernando, né? O diagnóstico foi há muito tempo atrás, no ano de 2000. Então, vocês podem imaginar que foi uma época muito difícil. Antes do diagnóstico de autismo, ela tinha outros problemas de saúde, eu tinha um outro diagnóstico que não tinha muito a ver. Então foi ali que eu comecei os meus primeiros estudos, minhas primeiras pesquisas sobre o que era de fato o autismo. Quando eu comecei a fazer essas pesquisas, foi tudo muito rápido, eu fui surpreendida com a segunda gestação dos gêmeos, né? Foi um misto de sentimentos, onde eu tinha muito medo, muitas dúvidas, muita incerteza de que poderia acontecer tudo novamente. O desenvolvimento dos meninos foram mudando, né? Eles foram retrocedendo. E aí eu comecei a busca por um diagnóstico, né? Foram longos anos, uma verdadeira peregrinação. Não foi fácil, foi muito difícil, porque alguns profissionais diziam que eles estavam imitando a irmã, que eu tirasse isso da minha cabeça, mas aos 12 anos foi que eu recebi o diagnóstico de autismo neles também. Pela questão social, minha condição financeira, eu nunca consegui oferecer as terapias necessárias para meus filhos. Eu nunca pude oferecer os tratamentos. Eu fiquei sozinha, né? O pai deles, o genitor, ele acabou saindo de casa e não seguir o caminho dele. Então foram anos bem difíceis. Vocês podem até estar me perguntando, e o luto? Realmente tive esse luto, mas eu precisei respirar fundo e assim sair rapidamente desse luto, porque afinal os meninos só tinham a mim para estar lutando por ele. Então aí eu parti daquela fase do luto para a luta mesmo. Sou agente comunitária de saúde, né? E aí esse período eu precisava lidar com todos os sintomas, características do autismo, que são inúmeros, por eles estar dentro do espectro do autismo nível 3 de suporte, que é conhecido como autismo severo, aquele autismo clássico, né, onde você olha, você já vê logo que eles são autistas. E então, assim, eu precisava trabalhar, precisava cuidar dele. Eles tinham inúmeras crises sensoriais e também eu enfrentei muita dificuldade na questão da inclusão dele, tanto na escola como na sociedade. Então, assim, a inclusão escolar foi muito difícil, porque assim, na época não se falava tanto de inclusão como hoje. Então, para incluir meus filhos foi bem difícil, bem complicado. Foram várias tentativas. Os bullies eram imensos, porque as pessoas estavam lidando com o desconhecido. Isso era algo assim que mexia muito comigo, me machucava muito. Chorei por longas noites, por dia, mas algo dentro de mim, que é uma força muito maior, que é a fé em Deus, e o acreditar nos meus filhos, que me fizeram a seguir. Aqui no município tinha uma escola particular, eles apostaram na gente, no potencial dos meus filhos, viram que eu, embora o diagnóstico, eu sempre acreditei e acredito neles, no potencial. Eles abriram as portas e fizeram essa inclusão dos meninos. Depois a escola se fechou e eu precisei novamente tentar na rede municipal, na rede pública. A gente enfrentava todo o tipo de bullying, de discriminação. Junto a tudo isso, a todas as dificuldades, eu continuei estudando, pesquisando sobre o assunto, tentando fazer o que eu podia, o que estava ao meu alcance para estar ajudando os meus filhos a se desenvolverem. E assim, essas tentativas todas não deu muito certo ficar na escola. Na realidade, eu não aguentei lidar com todas as dificuldades, a questão do bullying.
grupo de mães tentaram até se organizar para fazer um abaixo-assinado para que meus filhos saíssem da escola, porque as características deles estavam incomodando os filhos deles, né? Então foi muito difícil lidar com tudo isso e eu adoeci. Eu adoeci porque não é fácil para a cabeça de uma pessoa, de uma mãe solo, tá lidando com tudo isso. Precisei me resguardar e eles ficaram por longos 7 anos em casa, sem nenhuma atividade. Foi um período muito difícil mesmo. Mas dentro de mim sempre existiu e existe uma fé muito maior que me fez assim driblar tudo isso. Continuei estudando, pesquisando, lutando e acreditando que nós poderíamos mudar a nossa história, né? E aí é que surge o projeto, bem mais recente, no ano de 2019, o projeto de conscientização. Eu percebi que as pessoas precisavam conhecer, né, o que era o autismo. E eu me senti preparada para isso, né? Aprendi muito com os meninos, aprendi muito com meus trabalhos de pesquisa. E eu segui essa linha da conscientização da educação. Então, quando eu me dei conta, me tornei ativista na causa, né? Então, em 2019, o projeto de conscientização consiste em um evento durante todo o mês de abril de conscientização. Levei esse projeto para as escolas, para o social, para a saúde e todo mundo estudando. Junto a isso, comecei também a postar em minhas redes sociais os avanços dos meninos, sobre a campanha em si, sobre a nossa rotina, sobre a questão de leis, de direito, que são inúmeros direitos que a pessoa no espectro do autismo tem, né? A exemplo do passe livre, do BPC, a questão da CIPTEA, que é algo mais recente, né? Que foi o mais recente que eu consegui para os meninos. Então, assim, inúmeras mães, várias mães, tanto pessoas daqui do município, quanto pessoas nas redes sociais me procuram, me pedindo orientação. Eu consegui oferecer para a Josi, lá na infância, lá atrás, Josiane, conseguiu fazer um período de psicoterapia. Os meninos nunca conseguiram oferecer. Eu nunca consegui oferecer assim, uma terapia assim, de fato, assim, eficaz, que a condição necessita. Nem atendimento de fono, de terapeuta ocupacional. Infelizmente, eu não consegui oferecer isso. Eu nunca tive nenhum apoio psicológico. Porém, ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo algumas técnicas. Eu falo técnicas de sobrevivência mesmo. Sempre foi uma luta, né, para cuidar do meu emocional, porque realmente cuidar de 3 pessoas no espectro do autismo é algo bem desgastante. Eu moro em uma cidade bem pequenininha, Dom Macedo Costa, com poucos habitantes, e referente à assistência é muito pouca. Embora seja uma cidade calma, boa para uma pessoa com autismo viver, mas a cidade não oferece. Quando eu comecei os estudos, lá no ano de 2000, eu não conhecia nenhuma outra pessoa com diagnóstico. Por muitos e muitos anos, tinha só os meus 3 filhos. Só que hoje já tem uma quantidade bastante considerável, né, em relação ao tamanho do município. Porém, ainda não tem uma assistência, o município ainda é carente dessa assistência, de oferecer terapias. Quem tem como buscar atendimento em outro município, que tem plano de saúde, que são, acredito que 1 ou 2, busca esses atendimentos em outros municípios, mas quem não tem, termina ficando desassistido. Então, todo esse processo, né, eu falei que eu fiquei muito tempo sozinha, mas surgiu uma pessoa assim fantástica, né, que hoje é o Papai Negro. E assim, por ele, que eu também estou conseguindo fazer esse vídeo aqui, que eles estão com os meninos. Ele é aquele companheiro, aquele parceiro, aquele paizão, né? Que vai para todos os lugares que os meninos querem. Nós hoje participamos de eventos, de festa. Aos domingos estamos na missa. Então, assim, foi fundamental a vinda deles na nossa vida. Claro que no início foi bem difícil, porque precisamos enfrentar o preconceito, onde as pessoas diziam, nego, você é louco, deixou tudo para ir viver com essa família. Mas assim, foi bom para todo mundo, né? Bom para nós e bom para ele. Então não poderia deixar de falar no nome dele, né? Porque foi muito importante para esse processo de inclusão social dos meninos. Então, o que eu diria para você, mãe,
mãe, pai, né, que está recebendo um diagnóstico de autismo do seu filho. E primeiro ponto é aceitar. Aceitar seu filho com a condição. A pessoa sempre vai vir em primeiro lugar. O diagnóstico é só um detalhe dela. Então, assim, aceite, acredite, e viva a fase do luto, sim, porque é importante você também passar por esse momento, mas não prolongue tanto isso, né? Vá à luta mesmo, porque eles vão precisar de vocês. Seja uma leoa mesmo, que eles conseguem. Pode ter certeza que a sua decisão de você sair do luto para a luta será decisiva para o futuro do seu filho ou filha.